Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar e Eu Também Sou Você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você. E meu bate-papo hoje com a Cris, essa mulher linda, talentosa, guerreira. E vou falar, e conheci ela agora, faz poucos dias, e já estou apaixonada por ela. Nós vamos falar tudo sobre turismo e ela tem um programa muito legal que são para pessoas especiais. Então fique ligadinho, nós vamos falar tudo hoje sobre isso. Seja bem-vinda, Jeane Dias. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de turismo e celebrar a vida junto com você aqui nesse momento. Que é o slogan já da JN Turismo, mesmo, né? Nós trabalhamos para que todos tenham o poder e o direito de celebrar a vida. Eu sempre falo que nós colocamos aquelas caixinhas para que as pessoas, todos com as suas deficiências, seja seus medos, né? Seja ali os detalhes que na vida de cada um tem, para que possam celebrar a vida junto, em família, com amigos. Então é para isso que a JN trabalha e, além disso, né, trazer a responsabilidade de cuidar de pessoas. É uma agência de família, né? Isso mesmo. Mas quem é Jeane Dias? Vamos começar aí do início. Nasceu aonde? Fala um pouquinho, um resumo, né, da sua vida. Eu sempre digo o seguinte, né, nós precisamos ter raízes. Eu sou de Rio Bom, aqui, vizinho. Um abraço para todos de Rio Bom, meu coração, ó, tá quentinho quando vou lá, né, na casa da minha mãe. Todos moram lá, praticamente a minha família. E eu tenho 44 anos, sou casada já há 26 anos, tenho a Milena, que é turismóloga, hoje minha sócia na agência, e tenho o Davi, que é quem dá significado, né, a todo esse nosso projeto. O Davi, ele tem 7 anos, ele é autista, grau moderado, e a partir daí, vivendo na pele os desafios de ser uma mãe atípica, eu mudei a forma de pensar e vi que precisava fazer alguma coisa por outras pessoas que têm a mesma dificuldade que eu. Então você abriu a agência porque a sua inspiração foi dentro da sua casa. Isso. O meu esposo é motorista de ônibus, foi a vida inteira. E aí, então, isso, né, veio, criei minha filha dentro de um ônibus, praticamente, viajando para lá e para cá. Ela pegou gosto pro turismo, fez o turismo, né, se formou. Fez uma faculdade, Isso, né? Ela é turismóloga. E aí, veio a vontade de trabalhar com turismo. Na verdade, assim, através dele, a gente queria ficar mais tempo junto e aí a gente começou a trabalhar com turismo. E quando a Milena tinha 18 anos, eu fui receber um prêmio no Beto Carreiro, Campeões de Vendas, e eu comecei a passar mal lá. E aí eu descobri que eu estava grávida do Davi. Olha aí, bem no dia da premiação. Exatamente. E aí a vida mudou totalmente, porque naquela época eu fazia São Paulo, né? E voltava e viajava no turismo e toda essa loucura, né? Que é o deslocamento ali. E aí veio o Davi, em 2018 ele nasceu, uma criança diferente, né? A gente sentia que tinha alguma coisa diferente, mas você não entendia por que ele era daquele jeito, Cris. E nós começamos a achar estranho e tal, mas sem nenhuma informação, você fala, tá tudo bem, leva no pediatra, o pediatra fala que tá tudo bem. Mas aí o Davi foi desenvolvendo, veio a pandemia, ficou um pouco mais difícil de descobrir e tal, mas, no entanto, ele foi se demonstrando cada vez mais com alguma dificuldade ou até mesmo excesso de coisas que não é para a idade. Por exemplo, o Davi aprendeu a ler sozinho, ele lê fluente, com 2 aninhos e 11 meses ele já estava lendo. Tudo que ele encontrava ele lia, porque ele tem hiperfocos em letra e número. Sim, ele é especial nisso. Isso. E aí, eu levei ele para a escola, tive apoio da escola, uma escola municipal até muito boa. Fui acolhida na escola e eles me ajudaram a contribuir para que a gente tivesse que o Davi tivesse um laudo mais cedo e a gente conseguisse começar o tratamento. E aí, nós estávamos em pandemia, quando eu achava que eu não ia voltar mais, devido à pandemia, trabalhar, porque a agência já existia antes,
Mas aí veio aquilo, né? Os meus clientes, a gente sempre teve um trabalho voltado ao acolhimento, ao atendimento, e os clientes começaram a procurar. E eu sentei com a Milena e falei, ou a gente volta, como que a gente volta? Só que o mundo não era mais o mesmo. A pandemia teve que todo mundo se reinventar. Exatamente. Novamente, E as né? pessoas Mudou também muito. mudou, né? Mudou. Nós vivemos um luto enorme, né? Sim. Todo mundo viveu isso. Então a gente pensou, precisamos reinventar. E com a dificuldade do Davi, eu comecei a ver que não tinha pessoas com deficiência viajando, né? E aí você viu um campo aí. Isso. Falou assim, aqui é a estrada que eu tenho que seguir. Exato. Aí você começa a brigar por poucas coisas. Eu comecei a ver que onde estão essas pessoas? Eu não conseguia terapia para o meu filho porque não tinha profissional. Todos lotados. Todos os lugares que você vai com uma pessoa com deficiência, médico, seja, tudo está lotado. Mas e aí? Essas pessoas não viajam? Onde que tá essas pessoas? Eu acho que até mesmo as famílias ficam preocupadas Sim. em sair com alguém especial, né? Até mesmo uma pessoa de idade também que tenha dificuldade, que você também Sim, faz essa faço área, também. né? Nós vamos estar falando. Eu acho que ela também fica com medo de colocar o seu filho na sociedade, né? De repente vai para uma praia, como que ele vai Se portar lá, se né? comportar? Eu acho que é medo mesmo. E aí eu falei, não, mas é possível. Como o meu conseguiu, porque o meu tinha muita dificuldade, o meu ele tem TPS, que é transtorno sensorial. Então a parte sensorial dele foi muito afetada. E ele tinha muitos problemas, hoje ainda tem, né, com as comorbidades que vem. Porque a questão de ser autista não é o difícil é a quantidade de comorbidades que vem junto. E você precisa, cada comorbidade normalmente é um profissional diferente. E nós não temos hoje, a nível de mundial, né, a gente fala a nível de Brasil, mas no mundo inteiro não tem pessoas capacitadas. Por quê? Porque é muito mais pessoas com autismo, né, e outras demandas também, e para poucos profissionais. Então, falta também. E aí eu comecei a ver. E a gente procurando, pesquisando o que dá para fazer, o que melhora na vida das pessoas para viajar. Aí você foi buscando aí os parceiros. Isso, vendo também. Tipo o hotel que Isso. dá certo. Exato. Hoje, a pousada, né? Hoje tudo que eu contrato pensando assim, se o meu filho for, ele fica bem? Esse lugar é agradável para o meu filho? Que você já tem um outro olhar, né? Totalmente, então, totalmente. O teu turismo, a sua agência, JN Turismo, ela faz essa diferença, principalmente nessas classes. Exatamente. Nós queremos entender nosso cliente. Quando o cliente vem para a gente, nós escutamos eles. Hoje muita gente vem porque já sabe desse trabalho, né? Sim. Mas tem muita gente que não vem. E aí, no meio da viagem, ele acaba falando alguma coisa ou outra, chega, conversa. E aí, nós mesmo assim, que ele não falou lá no começo... Porque quando a pessoa chega na sua agência, ela preenche uma ficha. Preenche. Com tudo que ela precisa, exatamente. Que ela é especial. Antes da viagem, na hora de fazer o contrato, nós perguntamos se a pessoa tem alguma condição especial. Mas sempre tem essas que você está falando. Exatamente. Chega no meio da viagem, aí vai te contar. Exatamente. Aí elas às vezes não falam, mas aí coloca não, beleza. Antes da viagem ser feita, nós mandamos um checklist para a pessoa preencher, se ela tem alguma dificuldade com alguma coisa. E aí a gente descobre que a pessoa tem alguma necessidade especial. Através dessa necessidade, nós sabemos o que a pessoa pode comer, o que a pessoa, quais remédios a pessoa toma. Nós já montamos um roteiro pronto para acolher aquela pessoa. Porque quando se fala em acessibilidade, sempre que a gente pensa, nós pensamos em rampa. Ou se você chegar num lugar, você vai pensar em rampa. E, Cris, é muito mais do que uma rampa. Às vezes, no lugar, ela tem toda a acessibilidade motora, mas falta a pessoa capacitada. E é isso que eu e a minha filha pensamos, mas como vamos trabalhar com inclusão, montar grupos com inclusão? Como que a gente vai fazer? O que a gente fez?
todas as pessoas que trabalham com a gente, nós passamos isso, nós treinamos a pessoa para acolher essas pessoas. Então, a tua equipe é especializada em tudo. Isso. Vamos supor, se for uma pessoa de idade, sim. Se for uma pessoa que precisa de acesso, um cadeirante, ou uma pessoa como o seu filho, enfim, todas as pessoas, visual, em questão, né, que tudo precisa. Por isso a gente faz o checklist. A equipe que vai trabalhar já leva tudo pronto ali, olha, tal pessoa precisa disso, fica atenta a essa, colocamos no lugar diferenciado no ônibus, porque perguntamos, se fala, olha, eu tenho isso, o que fica melhor para você? Lá no fundo, então essas pessoas a gente dá prioridade, atendemos todos, mas assim, queremos escutar mais o nosso cliente para entender qual o melhor jeito dele celebrar a vida com a família. Nós não podemos mudar tudo, né? Porque a estrutura a gente não muda, mas só das mães chegar e falar, não, eu posso contar com alguém aqui, a segurança que você tá ali já muda tudo. Porque quando você compra alguma coisa do outro, você, como eu vendo sonho, eu sempre penso, a pessoa trabalha o ano inteiro para conquistar. É verdade. Então, o ano todo falar assim, agora eu vou poder viajar. Sim. Esse programa, né? E aí eu fico pensando assim, e aí? Eu tô vendendo sonho. Eu quero que as pessoas tenham esse direito de sonhar, tenham o direito de chegar numa viagem e ser feliz. É para isso que eu quero ver, assim, o que acontece com o meu filho. Ele vai nos lugares e gosta, e a gente não encontra acessibilidade motora, uma sala sensorial, que é coisas mais difíceis, mas a gente tem que encontrar ali um ser humano capaz de olhar ele para cuidar, para amar mesmo. E é isso, quem trabalha comigo, quando chega para mim, eu já falo isso. Nós aqui trabalhamos com PCDs, com pessoas com deficiências física, cognitiva e invisíveis. Então, se a pessoa não está disponível, tem que estar com o coração aberto para receber esse cliente, porque é um cliente que você precisa sentar, ver as dificuldades, acolher mesmo, acolher de coração, porque não dá só para fazer um papel e ir embora. Outra coisa é trabalhar com pessoas de idade. Hoje a gente trabalha também, tenho grupos com idade. Eu penso comigo, os meus pais, eles são idosos, e eu penso, Deus, se eu for deixar meu pai viajar com alguém, longe de casa, como que eu vou ficar? Como que eu vou deixar eles passear? Porque os idosos, Cris, eles não têm a mesma facilidade digital que a gente. Então, nós temos que ter uma pessoa, nas minhas viagens de idosos, vai uma enfermeira, Olha que bacana, para isso fazer é importante. Ali, sim. Principalmente quem não quer deixar o seu idoso, que nem você falou. Exato. Seu pai, sua mãe, né? Enfim, alguém da família que é idoso aí, vai ter alguém específico para cuidar. Antes nós fazemos uma nós até fazemos uma reunião, um coquetel antes. O idoso que não tiver muitas habilidades, ele pode levar um acompanhante nesse jantar ou alguma coisa, a gente monta assim um pré-viagem para eles preencher um checklist de quais remédios eles tomam, levam tudo na caixinha para a gente saber horário, tudo tem que ir em caixinhas, especificadamente. Olha, a gente vai para um intervalo e a gente já volta para falar sobre os idosos. Que está muito interessante isso, para você que tem vontade de viajar e não sabe como, olha aí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já volta aí, intervalinho. Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar. E eu também sou você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você.
aproveitando, gente, você viu o papo legal sobre idoso agora, né? Você falou que faz um evento antes do pessoal viajar para você não deixar falhar nada nessa viagem. Exatamente. Cris, nós fazemos isso, né? Um evento. Sim. Convocamos eles já para ter uma interação entre eles. E aí nós fazemos um checklist para entender quais remédios tomam. Pedimos para levar tudo em caixa. E na viagem também levamos uma enfermeira que acompanha o grupo todo o tempo para fazer todo o checklist deles de manhã. Todo dia mede pressão, diabetes, acompanha, Olha, né? que legal. É muito Você legal. já fez experiência, a tua primeira experiência com pessoas assim? É. Como que foi? Fala um pouquinho para nós. No dia foi assustadora. A primeira viagem, assim, que eu decidi trabalhar no formato que eu queria. Sim. Porque nesse grupo eu tinha pessoas muito idosas. Como eu te disse, a questão motora daí no idoso pesa bastante. E no turismo econômico o que menos a gente tem são acessibilidades motora. Mas a gente foi, olha, eu fiz até escaldapés. Fiz, porque assim, nós precisamos, cada um tinha pessoas que tinham prótese, eu tinha pessoas que tinham um lado do corpo paralisado, quando pessoas obesas, obesidade mórbida, que não conseguia se locomover, aí o meu esposo levava todo dia, fazia o ritual de levar na praia de carro, chegava pertinho, buscava a hora que elas queriam. Gente, maravilhoso. Eu imagino, então toda assistência vocês dão lá. Sim. Alimentação também? Sim, alimentação muito importante. Lembrando que nas nossas viagens de praia, o buffet é nosso, nós fazemos buffet também. Nós atendemos um cardápio totalmente natural. Cris, eu só compro o que realmente não tem como fazer. Tá? Natural para ninguém ter problema nenhum. Exatamente. Aí você já sabe também ali naquela lista que a pessoa chegou lá no início, ela vai falar, eu não posso comer isso, posso comer aquilo. Então você prepara um cardápio. Nós fazemos um cardápio com 10 pratos quentes, com uma variação de carnes, peixes, gratinados, massas, tudo. Fazemos bastante salada, bastante que eu digo, é bastante mesmo, molhos, tudo à parte. A alimentação, hoje mesmo nós estamos com saída de viagem final de semana, já estamos fazendo o checklist para ver o que vai se colocar na mesa, o que vamos tirar, porque tem pessoas que é diabética, tem pessoas... Exatamente, precisa. Cada um de um jeito. Então a gente procura entender cada um para que todos chegam na viagem consigam se alimentar. Outra coisa... Que fique bem, né? Fique bem, porque a alimentação é faz parte, né, de um conjunto. Porque como celebrar a vida sem comer? Como celebrar a vida dormindo mal, né? Então você tem que fazer o máximo para que essas pessoas se sintam ali acolhidas, com o coração quentinho. Eu sempre falo para o pessoal, nossa missão é deixar o coração quentinho. E, inclusive, nas viagens, como também tem a questão seletividade alimentar, nós perguntamos para entender o cliente, para saber se ele é seleto a alguma coisa ou tem alguma restrição, para que a gente possa estar ali organizando. Restaurantes também com uma gama maior de comida para que todos possam comer. E agora, para as mulheres solteiras, porque hoje tem muita mulher solteira. Tem um evento agora que vai sair, que vai acontecer só para as mulheres. Dá para resumir isso, mas quem quiser vai entrar no Instagram dela, chamar ela por telefone para saber mais. Vamos lá falar sobre esse evento. Maravilhoso. Na Ilha 54, é um evento só para mulheres que tem... Aonde que fica essa ilha? Em Ribeirão Claro. Perto. É pertinho, é uma ilha maravilhosa. Quem quiser entrar... mandar mensaginha pra gente, a gente vai estar mandando lá para as pessoas verem. Esse é um projeto assim só para mulheres que precisam se reconectar. Então é maravilhoso, é praticamente um spa ali, final de semana, dá para todo mundo ir. E assim, muito legal, a ilha é exuberante. E sem contar que hoje nós estamos fazendo parte de um projeto muito legal do governo do estado, que é o Viajantes Mais, né? Que são mulheres que viajam sozinha. E a nossa equipe também está terminando os treinamentos para acompanhar todas as mulheres. Porque a gente já tem um protocolo de segurança quando se diz que mulheres vão viajar sozinha. E
com o aumento, que 70% das mulheres do turismo são mulheres que viajam. E nós queremos acolher mais essas mulheres e dar para elas como que eu posso dizer? O conforto, a segurança, né? Ali, para que elas possam fazer sua viagem tranquila, sossegada e ali sempre sabendo que pode contar com alguém da equipe JN que vai estar ali cuidando delas. Olha que legal. E qual a dica que você dá para quem vai fazer a primeira viagem? Olha, eu acho que a primeira coisa é entender o cliente. Então, eu penso que você precisa entender o que você quer fazer. A primeira viagem é importantíssima. Eu acho que é um dos momentos mais marcantes na vida da pessoa. A gente leva tanta coisa que não é necessário também. Tanta coisa que não é necessário. Nós falamos disso, nós mandamos uma lista do que é mais necessário para o cliente, tá? Legal então, isso. nós temos um grupo, antes do grupo a gente manda tudo que o cliente pode levar, tudo organizado. Quem vai fazer um aéreo? Olha, a minha filha, ela conhece praticamente toda a América do Sul, vários roteiros também internacionais, ela pesquisa. Por exemplo, nós estamos vendendo muito Porto Seguro. Ela foi para Porto Seguro fazer uma visita técnica para entender o local, para ver quais clientes têm o perfil. Então, o que a gente pede? Para quando o cliente ir falar com a gente, nós vamos querer escutá-lo para querer saber o que ele está procurando para que a gente possa ajudá-lo. A melhor coisa. Exatamente, também, né? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, tem muita gente que, eu quero ir para tal lugar. Mas ali a condição para que ela não vai ser legal, sabe? Tem muitos lugares que é temporada, tem muitos lugares que às vezes a pessoa tem crianças pequenas num lugar onde tem muita gente, ou, por exemplo, alguns lugares onde você tem que fazer uns passeios específicos no ano, porque a gente fica atento, porque não é só venda. Porque eu até conversei com você, porque eu já fiz viagens que eu cheguei lá, o hotel não era aquilo que estava na foto, aí a agência não te dá assistência. Então é importante, pessoal, uma agência, conhecer, como você falou, conhecer os lugares, poder te indicar, ter essa sensibilidade para as pessoas com deficiência. E qual é a mensagem que você daria hoje para um pai, para alguém que quer viajar, que fica preocupado devido à questão do seu filho aí ter alguma necessidade? Olha, hoje eu sempre me ponho à disposição, a minha equipe à disposição. Não faço uma viagem sem saber onde está indo. Por exemplo, vai de carro, fala com um agente de viagem, liga lá para nós não tem problema. Nós vamos organizar a tua viagem de uma forma que você vai curtir a viagem. Preciso de um pacote mais econômico. Tudo bem, nós vamos, sabe, nós conhecemos isso, os lugares, podemos passar informação, temos pessoas que também estão lá no roteiro para nos apoiar. Então, fale com a gente, porque eu acho que é muito importante essa conexão da agência, né, a agência e do viajante, porque nós precisamos nos conectar, entender o que o viajante precisa. E eu falo para todos os pais, é difícil? É difícil. Eu passo isso todos os dias, né? Nós viajamos e tudo, mesmo com uma rede de apoio, não é fácil, mas não é impossível. Ali com o apoio da agência, com o apoio de outras pessoas, porque no final tudo, né, as pessoas que ali naquele caminho nós vamos construindo um processo de pessoas que vão nos ajudando. É possível celebrar a vida com a sua família, é possível que o seu filho viaje, é possível que a sua família consiga ali viver experiências memoráveis. E mesmo quem tem dúvidas, né, pode entrar em contato com você para tirar todas as dúvidas e tudo mais. E nós temos, além, todos os lugares, pela lei, parques, vários outros lugares conseguem dar desconto. Nós, na agência... Você tá com um programa lá de desconto. Olha lá, para quem assistir aí, olha aí. Exato. Fala um pouquinho. Olha, além do desconto, todas as pessoas com deficiência, tá? A pessoa tem o desconto de 20% da agência, tá? E mais os descontos que a gente, por exemplo, o Beto Carreiro, ele tem um programa para pessoas com deficiência, nós vamos agregando os descontos, tá, gente? Não é, mas é que tem local que a gente não consegue dar desconto,
porque a pessoa que está ali fornecendo não vai repassar para você. Exatamente. Mas a agência em si dá os 20% de desconto dela. E também quem está assistindo aqui, né? Olha, nós fica temos atento, desconto. gente. Gente, olha, para as viagens do mês de julho e agosto, 10% de desconto à vista e até 8 vezes no cartão sem juros, para quem está assistindo aqui, hein? Aí você fala, olha, eu assisti o programa e eu quero descontinho, ela vai te fornecer. Exatamente. Olha que papo mais gostoso, gente. Eu vou trazer ela de volta para estar falando aí mais coisas específicas mesmo. Mas você tem dúvida, você que está aí em casa, tem um filho, ou alguém, um pai, uma mãe, gente, entre em contato com ela que ela vai poder ajudar vocês, tá bom? Eu quero te dar um presente da Texarret. Muito legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, fiquei muito feliz de conhecer você, né? Eu também. Ter esse papo e hoje esse papo mais gostoso aqui para todo mundo te conhecer melhor. Eu agradeço você, a sua equipe e agradeço você que está nos assistindo e lembrando, todos têm o direito de celebrar a vida. Seu idoso está aí tristinho, vamos marcar uma viagem, vamos conversar, vamos levar ele para conhecer, se reconectar, porque viajar é isso, reconectar a alma e todas as pessoas, lembrando, colocando os caixotinhos e ajustando os pontinhos, nós conseguimos celebrar a vida em família, porque é isso que vale a pena. Todos vão ser iguais e tratados da mesma maneira. Gente, então é isso. Obrigada e até mais. Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar. E eu também sou você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você.